Nicole, gratidão pela presença na outra live, querida. Obrigada. Josi, bem-vinda. Josi foi minha aluna, né, Josi? Quanto tempo. Kenny, meu bem, todo mundo aí querendo saber, né, do próprio temperamento, né? Ai, ai. Tavinho, saudade do seu churrasco, Tavinho. Mentira, saudade de você mesmo. Minha cunhada Andréia, bem-vinda. Gente, obrigada pela presença de vocês lá na live da Gisele, tá? Muito obrigada, gratidão. Mas eu escolhi uma música, Senhor da Glória. Bem-vindos, bem-vindos. Ei, Jaque. Fez ontem, Tavinho. Mas a gente não pode encontrar, né, meu filho? Tem que só assim, ser assim, né? Não tem jeito, a gente tem que ficar só assim. Como que encontra? Rose, bem-vinda. Todo mundo hoje querendo saber do fleumático, né? E olha, foi o que eu mais pesquisei, gente. Interessante, né? Apesar de que nem é o meu, mas eu me interessei tanto. E como demorou muito tempo, né? Eu pesquisei mais também. Algumas coisas a mais. Não estou com roupa roxa, porque eu não tenho roupa roxa. Mas a cor do fleumático é roxo. Tá? Boa noite a todos. Vamos enviar aqui para quem a gente pensa que é fleumático, para quem a gente quer que aprenda alguma coisa também, né? Dani, Deda, Paulinho. Paulinho tá vivo? Colérico, né? Paulinho e a Polly lá dando um apoio. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Lamônia. Raquel! Raquel, minha nora. Roxo. Agora tem um documentário lá no Netflix sobre... Como é o nome dela? Michelle Obama. Ela num roxo incrível, maravilhoso, muito linda. Agora tem aquela coisa, né, gente? Tem um poder pessoal, né? Vamos lá. Sobrevivendo, Paulinha? É isso aí mesmo, filho. Sobrevivendo, tá certo. Dani, Raquel, Lamônia, Paulinho, Deda. Como é que é o nome, gente, mesmo? Da Ruiva? Eu só chamava de Ruiva. Escreve o nome aqui, amor. Dalva, Rose. Bom, começando, a cor é roxa. Dejane. Eu sempre chamava de Ruiva, né? Uma ruiva bonita pra caramba. Temperamentos transformados. Jaque. Ei, Carlos, tudo bem, meu amigo? Saudade de você. Quanto tempo? Lele. Josi Vasconcelos. Letícia, qual é o seu temperamento, amor? Amanhã eu vou colocar o teste lá no Telegram. Vou colocar também a foto do livro, tá bom, Jaque? Já te ajudo, eu sei que você é das minhas. Ama um livro, né? Compra mesmo, investe mesmo. Tá? Gente, tá na dúvida, Lê? Gente, seguinte. Primeiro, gratidão pra quem tava lá na live lá com a Gisele. Foi uma live bem legal, viu? Gostei bastante de participar lá. Gi, obrigada pelo convite. Você não sabe ainda não, Lê? Então vamos falar sobre o de hoje. Quem sabe vai te assistir o filme domingo que eu indiquei pra vocês, o Sérgio. Vocês assistiram? Quem assistiu o Sérgio, levanta a mão pra mim aí. Eu sei que Kenny assistiu.
Kenny assistiu, André assistiu, mas quem assistiu? Rose, eu acho que assistiu, Dalva assistiu. Quem assistiu Sérgio? Eu assisti Sérgio domingo. Sérgio dormiu na outra live, nossa. Quem é que assistiu Sérgio? Rose assistiu, né? Menina, fui pesquisar a vida do cara depois. Que homem fantástico. Um fleumático raiz. Kênia assistiu, Rose assistiu. O que você achou, Kênia? Bem-vinda, Amélia. Hoje nós vamos falar sobre os fleumáticos. Como é que eu faço pra colocar aqui o Jesus, o nome? Morro de medo de colocar o nome e depois eu ainda... Deixa eu ver aqui. Não. Assistiu, Jaque? Ai, não consigo colocar hoje, eu tô meio devagar. Amanhã o Poli me ensina de novo. Assistiram? Então, realmente ali é um fleumático raiz, né? O Sérgio. Seguinte, gente, é um temperamento de muitas qualidades. De muitas qualidades. Muita qualidade mesmo, fantástica. Mas, para iniciar, a gente já sabe que o fleumático é também da linha dos introvertidos, assim como... Vou ter que desligar esse trem aqui. Dos introvertidos, assim como os melancólicos, que nós vamos falar amanhã. Diferente do sanguíneo e do colérico, que são extrovertidos. Em relação aos introvertidos, a questão da frieza é muito parecido com o colérico. Nós temos o sanguíneo totalmente né? Totalmente com o outro, para o outro, junto com o outro. E aí nós temos lá o colérico, que tem uma maior dificuldade de se relacionar com pessoas, porque ele é daquele que ele, né, tá de boa ele mesmo. Já nesse lado de cá, que nós estamos iniciando hoje, que dos introvertidos, que nós começamos pelo fleumático, e amanhã a gente finaliza com o melancólico, o fleumático também, diferente, assim como o colérico, ele é na dele, ele não faz questão de estar na turma, de estar na galera, tá? Então, diante disso, a gente entende que é um temperamento que, primeiro, ele é muito indeciso e, segundo, além de muito indeciso, ele precisa de motivação externa, tá? Diferente do sanguíneo, que é automotivado, nós encontramos aí o fleumático precisando do outro. Por isso nós dissemos semana passada o quê? Não é comum encontrar um fleumático casado ou se relacionando com um colérico ou um sanguíneo. Muito mais com os coléricos. Bem-vindo, Ivani. Senti sua falta, hein? Ai, ai. Então, eles se relacionam porque um complementa o outro. Apesar de que no início a gente estava falando aqui, ai, que difícil que eu sou isso, eu sou sanguínea e meu relacionamento é com uma pessoa fleumática, melancólico. Não há dificuldade nem... Ei, Laís, ei, Thalita, ei, Renata. Vocês estão quase atrasadas, né, bonecas? Sejam bem-vindas, tá? Nós estamos falando hoje sobre os fleumáticos. Maime, obrigada por estar na outra live, viu, linda? Nós estamos falando dos fleumáticos. Por que é que os fleumáticos escolhem sanguíneos ou coléricos? Um complementa o outro. Então, apesar da gente estar dizendo, meu Deus, só Deus na causa, eu ser sanguínea, eu ser colérica, e meu marido, meu namorado, meu noivo, o peguete, não sei o que, ele é melancólico, ele é fleumático. O fleumático é o as, é o coringa, porque o sujeito é bom, detalhista. Quem assistiu o filme lá se deu conta de que como era o cara. Mas talvez vocês não tenham feito a leitura de que ele tinha na namorada lá, né, na menina, alguém que motivava. Ele fez tudo que ela acreditava que era bom. Quando ela dizia algumas coisas, ele
Agora, o sujeito é assim. Ele nunca tem fim o trabalho, nunca tem fim o que ele tem que fazer, nunca tem fim. Ele sempre pode fazer mais e mais e mais e mais. Ele, quando encontra alguém que motive, ele simplesmente não para. Como se ele fosse viver eternamente. E aí tá um dos grandes problemas. Porque quem vive com uma pessoa assim e motiva uma pessoa assim, em alguns momentos precisa parar de motivar esse sujeito, para esse sujeito acordar um pouquinho, porque ele se alimenta da energia de outras pessoas também, porque ele não tem essa energia dentro dele, nem o melancólico. Em compensação, se alguém pensa que isso é um defeito, tem-se uma grande qualidade. Você encontra nos fleumáticos quando aquele que vai receber uma proposta e ele nunca vai aceitar. Ele sempre vai dizer não. No princípio você acha que é o que ele tem que fazer, você vai falar com ele, não, ele diz não, ele nega. E a partir do momento que ele nega, o que você tem que fazer? Você precisa persistir. Olha só, você precisa persistir. Ele nunca vai dizer sim a princípio, porque ele não é automotivável. Mas diferente do colérico e do sanguíneo, que diz sim pra tudo, sem nem parar pra pensar em nada, ele quando diz sim, que pode ser depois de ter dito vários não, ele não desiste de maneira nenhuma. Então a gente acaba encontrando sim muitos fleumáticos à frente de projetos incríveis, tá? E projetos grandiosos que precisa que alguém comece, porque ele não tem energia de iniciativa. Agora, isso pode mudar? Pode mudar a questão de começar, alguém vai e começa pra ele. Porque se for pra ele parar, pensar, nossa, começar isso aqui, isso é muito inseguro, isso aqui não tem detalhe, isso aqui, cadê o plano, o que a gente faz, né? E aí, a gente encontra na palavra, na Bíblia, o representante dos fleumáticos, que se chama, no início, Abrão. E depois do contato com Deus e quando ele sai da terra dele, deixa a parentela, ele se torna Abraão. Observa o relacionamento que Deus tinha com Abraão. Primeiro, quando ele pede para Abraão deixar a parentela, na verdade ele tinha na parentela dele pessoas que tinham morrido de luto, como se fosse uma depressão por conta da morte de outro filho. Mas quando Deus falou, saia dessa terra, deixa essa terra e deixa a sua parentela, o que ele fez? Inseguro, ele quis levar alguém com ele. Deus não mandou ele levar o amigo, o primo dele não. E ele resolveu levar, porque ele precisava de alguém que fizesse ele acreditar. Então, se um fleumático se relaciona com um sanguíneo ou um colérico, ele vai ter energia toda a vida. Entendeu, né? Por isso que raramente você vai ver um fleumático com um melancólico. Entenderam, né? Porque é muito devagar. Um não tem iniciativa, o outro não tem nem inicia, mas desiste rapidamente. O fleumático tem dificuldade para se decidir. Ele nunca vai dizer sim. Ele pode ter a melhor proposta de trabalho. É capaz dele querer ficar no antigo porque ele tem medo do novo, porque ele não tem os detalhes. Então, nossa, caiu uma ficha muito grande aqui pra mim. Misericórdia. Então, muitas vezes ele não vai crescer porque ele prefere ficar com aquilo do que crescer e talvez ter que perder aquilo. Rose, faz sentido pra você, Rose? Janaína, bem-vinda. Matheus Mendes, bem-vindo, querido. O fleumático e a fleumática é o senhor e a senhora simpatia. Querido e amado por todos. Porque são diplomatas, se relacionam muito bem com todo mundo, contam piada, mas às vezes se tornam ácidos, tá? Ácidos, porque não tem essa necessidade de estar grudado, agarrado em gente. Então preste atenção. Você encontra nessas profissões diplomatas, médicos, cientistas. Por quê? Porque eles tendem a ficar muito tempo envolvidos com projetos
que demandam tempo, energia e detalhes, especialistas, alguém que queira tudo perfeito. Sabendo que isso não muda, isso não muda. O que a gente pode trazer à tona de mais ainda de poder que essa pessoa dotada desse temperamento tenha, para que as fraquezas deste temperamento sejam menos, né? Ei, Tati, amor! Josi tem uma amiga assim, a gente tá aí com um monte de gente assim, viu? Também temos a situação de não acreditar facilmente. Ele não acredita, tipo, o sanguíneo, você começa a falar uma coisa, ele já empolga, ele já vislumbra, ele já vê. O colérico, não, isso dá certo, não dá, vamos. Agora, o fleumático, ele não consegue ver o que você tá falando. Tipo, gente, quem aqui quer fazer parte do grupo lá do que eu fiz lá no Telegram? E aí, olha, eu tô postando lá e não sei o que. Os sanguíneos, os coléricos, vamos. Fleumático. Ai, não sei se eu vou não. Ai, mais coisa pra eu ver, tem um monte de coisa pra ver, eu não vi ainda. São conservadores, temerosos, eles não se empolgam dessa maneira. Mas você sabe por que eles não se empolgam assim? Como o sanguíneo empolga, como o colérico empolga, como o melancólico também se empolga? Porque quando ele entra, ele não sai mais. Quando o fleumático entra no jogo, ele não desiste. Fleumáticos são muito fiéis. Bem-vinda, Rosa. Rei do Salgado, bem-vindo. Eles são extremamente fiéis. Então, para eles entrarem em algo, tem que fazer muito sentido para eles. Jocélia, bem-vinda, meu bem. Tem que fazer muito sentido para eles, senão eles não entram. Diferente do sanguíneo e do colérico, que são fogo de palha. Sanguíneo mesmo é fogo de palha purinho. Ele entra em tudo, porque ele vai desistir de muita coisa. Ele não vai dar conta de dar sequência. Ele vai dizer um monte de coisa agora à noite e amanhã ele não quer mais. Ah, desisti, não quero mais não. Ah, enjoei. Fleumático não. Se ele pegar, acabou, ele não sai. A fidelidade do fleumático não faz ele não deixar ninguém para trás. Entende o poder deste temperamento? Mas, ao mesmo tempo, ele é muito desconfiado. Então, para ele entrar, é uma vida. É uma vida. Conservador demais. Josi? Tá se vendo ou viu alguém? Conservador, cético, dotado de uma síndrome de um complexo de inferioridade. Um complexo de inferioridade. Aí a gente volta lá pro pai da fé, Abraão, e Deus dizendo a ele: vou te dar isso, todas as famílias do mundo vão ser edificadas na sua família, e bebê, bababá. Deus fala, e ele, ai Deus. Quando Deus manda os anjos falar com ele, que ele ia ser pai, ele, ai meu Deus, Senhor, mas olha a minha idade, né? E com o quê? Com 75 anos? E aí Deus fez o quê? Vou deixar passar, vou chegar a 100. Porque com 75 para a ciência não é impossível, mas é muito complicado, né? Então Deus esperou ele fazer 100 anos. 100 anos. E aí nesses 100 anos, quer dizer que era impossível um homem, Deus agiu. E a partir do momento que Deus age, ele começa a mudar, porque ele vê resultado. E daqui mais um tempo, Deus pede o filho dele. E imagina que era o que ele mais queria na vida. E Deus pede um filho. E olha esse relacionamento, como é que vai se firmando, como vai se colocando. A fidelidade de um fleumático é tamanha que, mesmo brigando, né, com Ló, que foi com ele disse: escolhe o que você quiser, você pode ficar, escolhe para que lado você quer ir, deixou ir, né? Depois, quando ele estava lá em Sodoma, lá perdido, ele deu um jeito de ajudar. Quando se tem, por isso que eu fiquei muito admirada no filme do Sérgio, porque trouxe muito à tona isso. Quando a gente se relaciona com alguém fleumático,
que realmente é um temperamento lindo, né? Muito bonito, muito diferenciado, tá? E a gente entende que o poder que se tem de motivar essas pessoas com esse temperamento que não tem motivação interna. Porque Deus fez tudo tão perfeito para um completar o outro, né? Um encaixar de uma maneira para ativar. Porque na verdade você não coloca nada no outro. Na verdade você só ativa o que ele tá faltando, ou o que ele tem, ou o que ele precisa. E quanto tempo dura essa motivação? A fidelidade de Abraão, né? Eu já comecei dizendo para vocês que fleumáticos são fiéis. Fleumático faz de tudo para não entrar numa briga, diferente do colérico que dá uma boiada para entrar na briga e paga caríssimo para não sair também. Diferente, temos o fleumático que não quer guerra, não quer briga, tá muito tranquilo, muito em paz. Fleumáticos, quando se convertem, são, mesmo sem se converter, parece que são mais convertidos do que sanguíneos e coléricos convertidos. Ah, mas você não tem aquelas pessoas, mas você já parece que é crente. Esse é um fleumático, de tão refinado que ele é. Agora, com essa ausência de motivação, com essa indecisão, com essa não coragem de começar, com esse medo, tá? Esse medo, esse detalhismo todo, esse complexo de inferioridade, de achar que não é com ele, que não... Você, como? Né? Como é que eu vou ser isso tudo? Como é? Então, quando eu trago a luz da Bíblia, para que vocês entendam que tudo que foi feito foi em cima do que você é bom, do seu temperamento, da sua parte positiva, não da sua parte negativa. Então você vai sim encontrar alguém, você sendo fleumático, você vai encontrar alguém que tenha defeitos diferentes do seu. Você vai encontrar um sanguíneo, vai encontrar um colérico, vai entender que ele tem coisas que você não tem. E você tem coisas que ele também não tem. E tá tudo bem. Porque quem nos criou dessa maneira foi Deus, e Deus é perfeito, né? E a gente tá aqui para conviver um com o outro. E quando a gente convive um com o outro, aqui acontece essa magia toda. Porque amando o outro, como a gente se ama. Então, quando eu me conheço sanguínea, colérica, fleumática, melancólica, eu posso entender, trazer à luz o que eu tenho, minhas forças, trago à luz as minhas fraquezas, e eu posso compreender o outro, que o outro é diferente de mim, mas que ele tem uma luta como eu também tenho. Então, eu não uso o que o outro tem de ruim. Eu uso o que eu tenho de bom. Para talvez, se precisar de comparação, me comparar com quem eu fui ontem. Não com o outro. Nunca se disputa com outra pessoa. Quando você entrar em disputa com outra pessoa, você pode ter certeza. São energias. E você vai perder feio. Porque não são energias controláveis. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Então, quando eu passo a me entender, a me compreender, a me ver, tem muita coisa sobre temperamento. O temperamento não vai mudar, tá? Não vai mudar. E você nasceu assim porque Deus fez você assim. E lá no ventre da sua mãe ele já sabia que você era assim. E ele é perfeito, ele não volta atrás, ele não mente, ele não é homem. Então é nisso que ele vai te usar, nessa particularidade sua, nesse temperamento seu. E esse temperamento é um temperamento de liderança, que pacifista, que cuida do outro, que se preocupa com o outro, tá? Que quer agregar, que se realiza sendo bom, tendo qualidades diferentes. Então isso é muito fantástico. E assim, eu já vi isso em pessoas, mas quando a gente passa a estudar bem miudamente, que a gente vai entendendo o quanto que aquela pessoa pode desenvolver, não é isso? Porque assim, se eu sei que eu tenho um companheiro, né, ou quem tem mulher, uma companheira, que tem esse temperamento, o que eu posso fazer para tornar essa pessoa excelente? Olha que poder pessoal. Sabendo que essa pessoa, esse fleumático, para viver com alguém que não motiva positivamente, ele tá morrendo. É horrível. É horrível conviver com pessoas que estão diminuindo o seu poder pessoal.
sem nem saber o que tá fazendo, porque você não sabe nada de temperamento, né? E se eu for pegar e focar no que eu tenho de negativo, de fraqueza em relação a esse temperamento, se eu trago à luz, por exemplo, Abraão com a esposa e no Egito, ele disse, não, ela é minha esposa, não, ela é minha prima, e deixou outro homem levar. Por quê? Insegurança, medo, covardia. Covardia. E a gente é adulto o suficiente aqui para conversar sobre isso, tá? E entender que naquele processo foi aquilo que aconteceu com ele. E no seu processo pode ser que você não vai deixar alguém levar sua esposa, ou levar seu marido, ou seu namorado, ou sua namorada, mas você vai fazer coisas de covarde, de uma pessoa covarde. Da mesma forma que um sanguíneo vai fazer coisas de um sanguíneo, que é mentir. Então, quando eu trago isso à luz, à tona, né, tudo isso de positivo e negativo, algumas coisas que eu sei, o que eu faço? Eu me anteponho, eu vou na frente, eu saio na frente, eu saio com muita vantagem. Né? Eu saio com muita vantagem. Se eu preciso de alguém, se eu tô me relacionando com alguém que precisa de mim, que eu motive essa pessoa, que eu ative esses pontos, que ele é muito fera, caramba, se eu sei disso, ninguém segura. Se essa pessoa sabe que eu sou temperamento tal e que eu preciso ser ativada nisso, ou que eu preciso disso, se juntam os dois e falam a mesma linguagem, ninguém segura. Agora, como eu vou falar a mesma língua do outro se eu não conheço o outro? Porque assim, como eu falei pra vocês agora, eu tô aqui conversando com vocês, muitas fichas caem pra mim também. Domingo caiu muitas fichas quando eu assisti o Sérgio. Que eu vi uma pessoa dizendo, não, depois que terminar isso nós vamos embora. Ele prometeu pra menina que ia embora com ela, que ia ter uma vida tranquila, de paz, já que ele era um diplomata, né? E ele foi morto no lugar. Ele morreu lá, certo? E assim, você quando se relaciona com uma pessoa que você entende que a pessoa simplesmente não vai deixar aquilo. Pode ser uma coisinha mínima, mas ela não vai deixar, ela não vai abandonar aquele projeto que ela iniciou, ela não vai abandonar. E que você vê isso e traz isso pra sua vida, né? É muito maravilhoso, é muito fantástico. Porque você sai na frente, porque ninguém para estudar quase nada, né? Eu diria que os fleumáticos são estagnados. Não, eu acredito agora, Paulinho, que o fleumático não encontrou alguém ainda bacana para poder motivá-lo. E assim, eu acredito muito mesmo, porque muitas fichas caíram para mim. Se esse fleumático encontrar uma pessoa que saiba motivá-lo, ele não tem limite, tá? Porque existe o sanguíneo para começar um projeto e existe o fleumático para dar conta com excelência, tá? E não parar de maneira nenhuma, porque o sanguíneo não consegue entregar. O colérico entrega com maestria, mas o que acontece com o colérico? Todo mundo morto, porque ele não consegue se relacionar com pessoas, entendeu? Já o fleumático é a boa pessoa. É a boa pessoa, é a pessoa que é fiel, que ela não deixa ninguém para trás. Tem vantagens demais, mas entendam que todas as vantagens que cada temperamento tem, tá equilibrado, tudo tá equilibrado. Ah, mas eu queria ser fleumática, porque fleumática é isso, assim. Minha filha, mas tem isso. Você dá conta desse tanto de problema aqui, de defeito? É isso, gente. É muito equilibrado. Agora você pode achar, seria muito bom que, né, eu tenho uma pessoa assim. Mas quando a gente vai viver aquela relação, é que ela se apresenta. É cada um se apresenta daquela maneira. E assim, eu posso ter muita facilidade para resolver o seu problema, mas o meu eu não tenho. E vice-versa. Por isso que o problema não é seu, por isso que não é meu. Porque se não for um desafio, não é nosso. Tá? A gente vê do outro, nossa mãe, que bobeira, fulano tá morrendo por causa disso, eu tirava isso aí de letra. Mas não é meu, é do outro. E se eu for lá me meter pra resolver aquilo do outro, se eu achar que sou Deus, sem que o outro faça movimento nenhum, vai eu lá, porque é muito bom, né, a gente saber e agir sem o outro ter pedido, sem o outro fazer movimento nenhum. Se prepara pra dar conta de uma energia que você vai sofrer, porque não tem esse direito. Todos nós estamos vivendo aqui nesse mundo para vivermos a nossa própria história e temos os nossos desafios.
Muita gente, por equívoco, por ego demais aflorado, resolve viver a história do outro e esquece a própria história. E aí você traz da vida do outro uma energia que você não vai dar conta de lidar com ela. Entendeu? Você não vai dar conta de lidar com aquela energia e a sua vida tá parada. Porque tudo que você interfere na vida do outro, sem que o outro peça, sem que você esteja transbordando, tá? Porque existem leis. E essas leis não são quebradas. Por exemplo, tem muita gente orando, pedindo para não sofrer as consequências do que fez. Tipo, a lei da ação e reação, ação e reação. Eu fiz, eu vou receber. E o universo não é mesquinho, não é igual ser humano, não. O universo potencializa o que ele vai te devolver. E aí a pessoa, não, vou orar aqui pra não receber isso. Nunca você vai ouvir falar que alguém deixou de pagar pelo que fez. Você vai ouvir dizer sim, que a pessoa teve força, uma força que você nunca imaginou que a pessoa tivesse. Mas que ela deixou de pagar, que Deus, que Cristo chegou e falou assim, não, você não vai sofrer a pena do que você fez. Deixa eu desligar isso aqui. Deixa eu desligar aqui, gente, pra ver se fica melhor essa internet. Tá? Só um minuto. Só um minutinho, tá? Aí, tomara que esteja melhor. O que ele vai fazer? Ele vai te ajudar, tá? Ele vai fazer com que você dê conta de passar por aquela prova. Mas ele vai entrar na frente para que você não colhe o que você plantou. A lei da semeadura. Fazer com que a lei não haja em você. Nunca que você viu isso. Então, olhe pelas coisas certas. Se envolva com o que é certo. Faz o que você vê que vai ter resultado. Então, voltando a falar do fleumático, gente. A autocrítica atrapalha os fleumáticos. Eles são muito exigentes, né? Mas, na verdade, quando é muito exigente, quando quer perfeição, não é mais o fleumático, é o melancólico. É muito do melancólico que já tá no fleumático. Viu? E às vezes a gente fica perto de um perfil, né, de um temperamento, porque aquele temperamento tem coisas positivas a mais do que tem negativas que a gente tem. Mas se a gente perguntar para as pessoas que estão ao nosso redor, elas conseguem responder melhor do que a gente em relação ao nosso temperamento. Viu? Se atenta nisso aí, tá? Porque olha só, se você é um fleumático, você é um líder prático, bem-humorado. Então, se você é prático e bem-humorado, aonde é que está essa autocrítica tão grande? De onde está vindo? Entendeu? Pode ser antes disso, de não acreditar em si mesmo, de ser negativo, de ser inseguro, né? Que é demais até. Tanto que precisa como se fosse de uma bateria extra. Uma pessoa que fique motivando. Você é bom, você é isso, você é aquilo, você é maravilhoso, você é foda, você não sei o que, não sei o que, vai. Precisa de alguém, uma bateria extra. E se não tiver essa bateria, vai ter muita dificuldade. E aí, como é que você faz pra viver se você não tiver alguém que faça isso? Porque vejam bem, a Sara, o Abraão era fleumático, a Sara não. E o Abraão, para não ter problema com a Sara, aceitou a escrava. Se deitar com a escrava e ter filhos com ela. Porque assim, ele recua para que o outro tenha vez e voz, para não ter problema com o outro. Então, para não ter problema com o outro, ele sai do papel dele. Mas a partir do momento que eu saio do meu papel, eu deixo um vácuo ali, um espaço. Quem sou eu para deixar um espaço, por exemplo, de mãe dos meus filhos? Porque eu não quero problema, eu não quero problema com meus filhos, então eu vou deixar você amiga, como eu já fui, amiga dos meus filhos. Foi a mesma coisa que Abraão fez. Abraão deixou a mulher fazer, né? Não, você vai ficar, ficou. O que foi que teve que colher, que até hoje existe no mundo essa guerra? Então, quando você está quebrando porque você não quer encarar um problema que você tem, quando você está quebrando a forma correta de agir,
Porque quando você não quer encarar os seus problemas, as suas fraquezas, eu vou fazer de conta que não existe. Ela existe. Essa fraqueza existe. E todas as vezes que ela vem à tona para que você coloque em prática a sua parte melhor, positiva, e você faz de conta que não tá vendo, o problema existe, tá crescendo. Tá crescendo. Tá? Vamos seguir, gente. Acho que eu já fechei aqui tudo. Eu sempre anoto os tópicos. Trabalham bem em equipe, são calmos, né? São o Miss e a Miss Simpatia, todo mundo adora, tá? Muito legal, da mesma maneira que são, né, os sanguíneos em relação às pessoas, se dão bem com todo mundo, mas não faz questão de ninguém, diferente. O sanguíneo se alimenta, o sanguíneo precisa, extrovertido. Os extrovertidos, que são o sanguíneo e o colérico, precisam de pessoas. Eles têm pessoas ali, ó. Tem pessoas ali. O sanguíneo precisa tanto que ele se alimenta dessa energia. Tem algo dentro dele que, quando ele tem contato com outras pessoas, ele é bom. Entendeu? A melhor pessoa pra você estar na festa, farra, é o sanguíneo. Não tem sanguíneo que não tem amigos. Tem muitos amigos. É aquele que parabéns, é aquele que marca o churrasquinho, é aquele que marca a pelada, é aquele que marca tudo. O cara é da galera, tá? O cara é da galera. Ele tem necessidade, ele precisa ser assim. Porque é totalmente diferente, né? Por exemplo, o outro colérico que gosta, mas ele é tão ácido que ninguém aguenta. E ele estoura mesmo e tchau. Se quiser assim, se não quiser, tô nem aí também. E aí, dá pra você? Agora, sabendo que o fleumático tem tanta dificuldade em relação à inferioridade, a esse complexo, por isso... Ei, tia, ei, Johnny, Nadjumar, bem-vindos. Luciana Teixeira, Jesus Teixeira. Gente, olha só, o novo, não tem quem é sanguíneo, quem conhece pessoas sanguíneas, que eu acredito que é o que mais tem. Quando o sanguíneo se depara com algo novo, ou que vai ser algo novo, ele enlouquece. É muito bom, é muito massa, bora, quero nem saber, tô lá, tô dentro, põe meu nome aí, vamos lá, bora, partiu. Ao contrário dele, ao contrário do sanguíneo, tem o fleumático. Que, pelo amor de Deus, se for pra algo novo, não me chama que eu não vou. Não vou não, quero não. Não, tô cansada, não vou, não aguento. Mas por que esse jeito de ser? Porque quando ele entra, quando ele entende que é a vibe dele, que é o jeito dele, que aquilo é pra ele, ele não sai. O sanguíneo faz o circo todinho e nós vamos ver ele, muitas vezes ele nem vai. Por isso o fleumático tem dificuldade de assumir compromisso. Ele vai te dizer não um monte de vezes. E se você cair no primeiro não que ele te disser, você não vai ter nada com ele. Então, aprenda que fleumáticos nunca vai te dizer não de primeira. Ele nunca vai te dizer sim de primeira, ele vai te dizer não. E prepara quando você ouvir o primeiro não, porque ele vai te dizer muito não, mas é muito mesmo. Até você encontrar a veia dele de motivação e ele entender que é de verdade. Agora, como é que ele vai entender que é de verdade se ele é tão desconfiado? Como é que faz isso? Por exemplo, se o sujeito é desconfiado pra caramba, como é que ele vai entender que é de verdade isso? Que você tá falando que é verdade. Então, a insegurança dele, a desmotivação dele vai fazer ele ficar paradinho. Vou começar nada não, vou não. Então eu prefiro ficar do jeito que eu tô, né, na minha, que eu não vou gastar energia com nada, do que entrar em uma coisa que pode ser uma fria, uma furada. E aí você encontra assim, fleumáticos super competentes, mas não foi porque não receberam propostas, foi porque quando receberam uma proposta, ele, ai meu Deus, não, acho que eu não vou não vou, acho que eu não aguento, não, acho que isso não é pra mim não, não sei se eu quero, acho que não vai ser pra mim não. E aí? Fleumáticos não são apaixonados por emoções, nem paixões. As paixões do fleumático são meio apagadas.
Porque ele tem combustível para rodar a vida todinha. Já o sanguíneo, não. O sanguíneo, toda semana ele apaixona. Porque ele vai desapaixonar muito fácil. Ele não tem combustível para rodar. Então ele vai trocar. Entendeu? Ele vai trocar. O fleumático demora muito. E quando ele chega lá, morreu, vai passar a vida toda apaixonado. A não ser que encontre alguém com a capacidade de ativá-lo. Só que o que acontece? As pessoas hoje, no mundo que nós vivemos, não toleram ouvir nenhum não. Se você falar um não pra elas, acabou. Elas vão procurar outra ali na esquina. Certo? E aí, provavelmente, você vai ver muitos fleumáticos ou com a mesma pessoa, sofrendo, ou sozinhos. Porque ele disse um não, a pessoa não tentou de novo. Tá lá trocando toda a vida com sanguíneo e com colérico. Trocando toda a vida. Porque hoje, o ser humano não tem capacidade de ouvir um não. Mas o outro diz não, não é porque ele quer dizer não, não. É porque ele é inseguro. Inseguros dizem não. É melhor nem tentar do que começar e dar e nada. Entenderam? Faz assim pra mim quem tá entendendo aí do fleumático. Deixa eu pegar aqui só minha cola pra ver o que falta, né? Jesus. O que falta? É trem, viu, gente? Não sei nem por que eu escrevo isso. Porque... Vamos lá, gente. Essa parte eu gostei também. Terminei de falar. Fleumáticos, quando são convidados, dizem que não tem capacidade. Todas as vezes que alguém te convidar para algo muito importante, quando o fleumático é convidado, ele fala, não vou, não tenho capacidade, não dou conta, não é pra mim, eu não vou, porque se eu for, eu vou perder até isso aqui que eu tenho, eu não vou. Por aí você já identifica, tá? Você já identifica. E aí o sujeito precisa de Deus descer pra conversar com ele, de Deus mandar os anjos pra conversar com ele, de Deus fazer... Nossa, será que dá pra... Não, imagina, o que Deus tem que fazer pra poder convencer esse sujeito. Agora, até começar a desenvolver o relacionamento. Porque depois que começou a desenvolver o relacionamento e que pegou, acabou. Acabou. Vocês viram que fleumáticos não deixam ninguém pra trás. Fleumáticos não deixam. Fleumáticos são fiéis. É óbvio, né, gente, que existe sempre a exceção. E a gente não trabalha com exceção, a gente trabalha com regras. Tem sempre logo um lazarento que é fleumático e traíra. É óbvio. Por quê? Por quê? Porque é a vida. A vida é assim mesmo. Tem sempre um... que a gente tem que... Jesus na causa. Mas acontece. Tá? Acontece, mas também não é... os fleumáticos são assim. Não são assim. Não são assim. Seu fleumático tá com defeito. Troca esse negócio. Tá com defeito esse fleumático. Senhor, que fleumático é esse aqui? Esse homem desse jeito. Tá com defeito, tá? Porque não é assim. Não é dessa maneira, não. Então, assim, vamos lá. Motivação interna não tem. Precisa de alguém pra ativar. Então, se você se identifica como um fleumático, amor... Economiza e investe em alguém que você confie, que você goste do trabalho para te motivar. Porque depois que você começar aí, ninguém te segura mais. Mas você não dá conta de começar. Você tem muita dificuldade para começar. Então, o que você vai fazer? Você é muito inteligente, já identificou. Amanhã eu vou colocar lá no grupo do Telegram o teste para fazer, para acabar logo com esse negócio, para saber quem é quem, né? Como diz lá Gisele, quem é você na fila do pão? Identifica quem você é, identifica quem as pessoas importantes da sua vida para você saber lidar com elas, né? Aqui em casa eu tô meio em dúvida aqui, porque o povo aqui é meio bagunçado, né? Tudo misturado. Mas eu já sei a raizinha assim, aquele mais forte em um fleumático, outro mais forte, né, sanguíneo, outro mais forte colérico. Quando a gente identifica, o que a gente vai fazer? Porque nós somos sábios, nós estamos estudando, quase ninguém estuda, tá? Então nós saímos na frente, ó, 99,9% da população.
O que a gente faz? A gente identifica e a gente vai trazer à luz o que o sujeito tem de bom que ele não sabe. Se eu tenho alguém fleumático aqui, que eu me relaciono com ele, eu vou fazer o quê? Eu vou ativar o sujeito, eu vou trazer à luz tudo que ele tem de bom. Porque depois que ele começar, tchau. Libera esse teste, né, Poli? Vou liberar amanhã. Ainda mais vocês que são os primeiros lá no Telegram, tá? Pode deixar, vai ficar tranquilo. A gente vai ativar. Quando a gente tem alguém na família, que é, tipo, a minha família quase toda é de sanguíneos, o que ele tem de bom? Vamos trazer a luz, vamos ganhar dinheiro com isso aí, vamos ficar rico. É? Porque a honra também é prosperidade. Você não viu ninguém, Deus honrando ninguém pobre lascado, morrendo lá na pobreza, não. Era com dinheiro também, ó, com posses. Pra cima, tá? Fechando, gente, eu tô com medo de não ter falado tudo. Ah, tá. Como não tem motivação externa, né, interna, subestimam sua capacidade em detrimento do medo e da razão. A razão fala, não, você não dá conta. A razão que aconselha, tá? A razão que aconselha o fleumático é negativa. A razão é negativa. E a emoção que poderia trazer é o medo. Então não dá certo. Ô tia, me dá um oi no privado quando a gente terminar que eu te mando um link. Eu não abri pra todo mundo, não. Foi mesmo, né, Ivani? Foi mesmo. Gente, então olha só. Cauteloso, calculista, temeroso. Cauteloso, calculista, temeroso. Então quer dizer, minha filha, para poder passar da linha, né, para fazer um movimento, só Jesus na causa. E assim, eu disse para vocês, caíram muitas fichas quando eu assisti o Sérgio. Mas eu falando com vocês aqui agora, porque quando a gente ensina alguma coisa pro outro, a gente aprende de maneira fantástica. Por isso, todo mundo que tá comigo, em qualquer situação, eu digo assim, transborde, ensine para alguém. Vá conversar com seu ursinho de pelúcia, se você não tem ninguém em casa. Converse com seu filho, com qualquer um. Qualquer um. Qual a maior qualidade do fleumático? Eu, no ponto de vista, eu penso que seria ser fiel. Ser fiel a ponto de não deixar para trás. Não deixar para trás. Ser fiel e ser excelente no que faz. Ser excelente no que faz. Tá? Agora, se esse fleumático tá traindo, é um fleumático Nutella. Veio com defeito. Ou talvez precise ainda encontrar a pessoa certa para ele não trair, né? Não sei. Paulinho, vou recomendar lá no grupo filme para os outros temperamentos. Mas você assistiu, Sérgio? Ou você não tem ninguém que você conheça que seja fleumático? É interessante, tá? É muito interessante. Vamos, estamos acabando. A cola é grande, gente, mas eu acho que eu já falei tudo, viu? É só para lembrar. Sempre motivação. Acho que falei tudo. Ah, tá. Outra coisa boa. Trabalham bem sob pressão. Diferente da galera lá do sanguíneo, né? Eles trabalham muito bem quando são pressionados e dominam tranquilamente a ansiedade. É ou não é o bicho da goiaba esse tal de fleumático aí, gente? Mas olha, Paulinha recomenda porque foi triste o final. Nossa. Né? Não vou nem dar spoiler. Foi, Naime? É você? Sabe o que acontece muito também? Que eu fiquei... E é verdade? Tem projetos incríveis e ele minimiza. Ah, não, isso não é nada não. Ah, não quero não. Ah, não vou não. Não. Minimiza tudo. Porque ele se enxerga assim, pequenininho. Então, a forma que eu me enxergo, eu enxergo o outro, enxergo a vida, enxergo as coisas.
Então ele minimiza da mesma forma que ele se minimiza, que ele se diminui. Tá? Que ele se diminui. Porque ele é muito desconfiado. Para um fleumático passar a confiar, fia. Primeiro que hoje em dia tá complexo pro sujeito. Porque falou um não, a pessoa roda, não quer mais nem saber. O ser humano hoje não dá conta mais de ouvir não. Entendeu? Não dá conta de ouvir não. E aí vai perder. Porque o primeiro não que ele te disser é só pra você treinar como é que vai ser os outros 10, 20 nãos que ele vai te dar. E aí? Se você não aguenta nenhum. Tem muitas qualidades. Muito contemplativo. Analisa demais. Né? Ó céus. Que na verdade, ó céus, é amanhã no melancólico. Amanhã, pra fechar, né? Que é o melancólico, é pra quebrar tudo. Então, eu tô dia no crochê. Ai. Pois é, mas é só você lembrar de Abraão. Que Deus falando com ele, você vai fazer isso, você vai sair, você sai daí, você larga esse povo, aí ele leva um junto com ele. Pode sim, Ivani, tem temperamentos que são mesclados, um com o outro, tá? Agora observa se você tá vendo no outro, assim, gente, o teste vai dar muito próximo. Praticamente não tem erro, mas o que acontece? Na outra situação, você se concentra naquilo e no que você tem de bom naquilo. Se você não se enxerga a parte boa daquilo, você começa a desenvolver porque você nunca usou. Não é aqui a importância que você fique procurando as partes ruins, o negativo. Você pega o que tem de bom, inclusive tem muita gente que não sabe os potenciais que tem nos temperamentos, pega só a parte boa e desenvolve. Porque tudo que nós falamos até hoje, quando foi usado para ser excelente, foi no que era bom. Observa lá, né, que quando a gente começou com o sanguíneo Pedro, ele foi usado em que parte? Ele foi usado na parte que ele falava muito bem. E aí na hora que Jesus foi, ele começou a fazer o sermão, né? E aí converteram-se 3.000 pessoas. Por conta que ele se se permitiu preencher pelo Espírito Santo. Foi no discurso dele, coisa que o sanguíneo é muito bom, falando, se comunicando, interagindo. 3.000 pessoas, entendeu? Quando a gente foi depois pro colérico, né, Paulo, onde é que Paulo foi muito bom? Porque Paulo perseguia, colérico é aquele que ele tá amando aqui, ele tá odiando aqui, ó. Mas ele é justo, ele procura justiça, ele quer fazer com as próprias mãos. E onde é que foi que ele foi usado? Foi usado para escrever para as igrejas e dizer para a igreja, você tá errando nisso, você tá errando nisso. A cólera, como é que ela foi usada? Ela foi usada para admoestar, para dizer assim você vai se dar mal. Imagina só se coloca um melancólico no lugar de Paulo, para pegar e dizer para as igrejas. Gente, olha aqui, bota aqui, né, amanhã, hoje, por exemplo, que é Abraão, para chegar em tudo quanto é igreja e descer o pau, vocês estão fazendo isso errado, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo isso. Daria certo? Não, só daria certo com um colérico. Imagina hoje, se fosse, né, o Abraão, que a gente está falando, o representante dos fleumáticos, colocasse para ir, para sair, para ganhar um outro povo, para ganhar outra terra, para estar em outro lugar, agregando, não sei o quê. Se colocasse, por exemplo, o Paulo que nem casou, como é que ele ia ser pai de multidões? Os defeitos são pontos fortes, pesados a ser reconstruídos. Eu penso, Maime, que em relação aos pontos fortes, defeitos, a princípio eu penso que a gente tem que trabalhar sempre com o que é bom, tá? O que é bom. E aí a gente potencializa no que a gente é bom. Quando eu sei que eu sou boa naquilo e eu vou treinando e vou tendo pequenos progressos, eu pego pra fazer
e tenho resultados. Resultados curam. Traz à luz o que você tem de melhor. E aí o que tem de defeito, amor, deixa quietinho aí um tempo. Se você já trouxe à luz, eles ficam menores. A potência deles é bem menor. Quando eu sei que eu fleumático, eu vou ficar aqui esperando que fulano venha me elogiar. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma rotina que eu sou obrigada a fazer aquilo todo dia. Que eu não fico dependente de ninguém. É assim. Não é ficar, ai meu Deus, eu sou fleumática, eu sou insegura, eu sou isso, eu sou aquilo outro, oh meu Deus, oh meu Deus. Não. Deus já sabia que você ia ser desse jeito, eu desse jeito, cada um de nós do jeito que nós somos. E Ele vai nos usar no que a gente tem de melhor. Agora, a gente precisa desenvolver o que a gente tem de melhor. Se Pedro não fosse bom de discurso, de falar como ele era pra frente, chegava e falava, ah, Senhor, isso, Senhor, aquilo, Senhor, tava falando em tudo, quem ele seria usado ali pelo Espírito Santo para fazer a pregação? Então, ele fez o que ele era bom. Ele não foi mexer porque ele era ruim, não. Ninguém. Pelo contrário, eles foram fazer no que eles eram bons, no que eles eram excelentes, né? Foi desenvolver aquilo que já era da parte boa. Não foi pegar o que era ruim, não. Não foi pegar na parte de Pedro, não foi usado na parte que ele mente. A parte que ele conversa demais, que Jesus fala, arreda-te de mim, Satanás. Não foi nada disso. Nada disso. Paulo caiu do cavalo e ficou lá com as escamas nos olhos. Teve que cair as escamas para depois ele começar a ser usado. Olha por tudo que Paulo passou para segurar a língua. E fala o tempo todo do espinho na carne. Pela dificuldade de se relacionar com gente. Então ele foi usado na escrita porque ele era muito inteligente. Ele era disciplinado, ele tinha coragem de chegar na cara e dizer assim, você é um... Entendeu? Então, é potencializar o que você tem de bom. O que você tem de ruim já tá demais, já tá muito na luz, já tá mostrando muito. Porque se eu não desenvolvo o que eu tenho de bom, o que é ruim é nato, sai nos poros. O que precisa ser desenvolvido é o que é bom, o que é ruim é incrível, que já... A gente tem que esconder, tem hora de tanto que o trem aparece, né? Então, foca no que você tem de bom. Acabou nosso tempo, né, gente? As profissões mais indicadas para fleumático, profissões de detalhes. Médicos, cientistas, diplomatas, coisa que ele tem que usar, ser especialista naquilo, porque ele dá conta. Tem alguém que vai entender. É como se ele fosse um analista. Tá bom? Gente, prometo que agora eu vou sair, vou lá pro Telegram. Quem precisa entrar, me avisa, porque eu não vou disponibilizar o link público, não, tá? E vou postar o que tem que postar hoje. Amanhã a gente vai falar com melancólico. Aí, né? Amanhã a gente fala sobre melancólico. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido pra vocês, tá? Eu tô gostando demais. E amanhã eu já lanço o que a gente vai falar. Se vocês tiverem alguma ideia do que vocês querem aprender, o que eu posso fazer, né? Você é uma diplomata, né? Muito bem, André. O que eu posso fazer, eu tô aqui disponível. Enquanto vocês não vão dizendo o que vocês querem, eu vou dizendo aqui pra mim o que eu acho que seja interessante nessa fase que a gente tá vivendo. Beleza? Obrigada por tudo. Deus abençoe todos vocês. Eu espero que tenha feito sentido, tá? Tchau.